Odebrecht, do topo ao fundo do poço. Quando se fala em gigantes da construção civil na América Latina, impossível não lembrar da Odebrecht. Uma empresa que começou como um negócio familiar no interior da Bahia e virou sinônimo de poder, crescimento exponencial e escândalos monumentais. Durante décadas, a Odebrecht construiu de tudo: usinas, aeroportos, estradas, metrôs e até sonhos. Era presença garantida nas maiores obras do Brasil e do mundo, com contratos bilionários e uma imagem de excelência e competência. Mas nos bastidores desse império, havia algo podre escondido sob concreto e aço. Um dos maiores esquemas de corrupção da história. Neste episódio do Tubarões de Sucesso, vamos mergulhar no mundo da Odebrecht. A história da Odebrecht começa em 1944, no calor do pós-guerra, em Salvador, na Bahia. Um momento de reconstrução mundial, em que países buscavam se reerguer e o Brasil dava seus primeiros passos rumo à industrialização. É nesse contexto que nasce a construtora Norberto Odebrecht S., a batizada com o nome de seu fundador, um engenheiro civil obstinado, visionário e determinado a transformar a infraestrutura do país. Norberto era filho de Emílio Odebrecht, imigrante alemão que chegou ao Brasil no final do século XIX e atuava como engenheiro hidráulico. Desde cedo, Norberto foi influenciado pelo pai, herdando dele a disciplina germânica e a paixão pela engenharia. Mas o jovem empreendedor não queria apenas trabalhar em projetos, ele queria liderar os próprios. O primeiro contrato da Odebrecht foi modesto: reformar uma usina elétrica em Salvador. Mas a eficiência da entrega, o compromisso com prazos e a ousadia técnica fizeram com que, rapidamente, a empresa começasse a chamar atenção no setor. Norberto introduziu uma filosofia de gestão baseada na autonomia dos engenheiros de campo, o que deu à construtora uma agilidade rara para a época. Nos anos 1950, a Odebrecht já estava em plena expansão pelo Nordeste, realizando obras de saneamento, pavimentação e construção civil. O grande salto veio nos anos 1960, quando a empresa passou a atuar fora da Bahia, conquistando contratos em estados como Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Com a ditadura militar iniciada em 1964, veio também um novo cenário para as grandes empreiteiras. O regime, que investia pesado em infraestrutura para impulsionar o milagre econômico, tornou-se um campo fértil para empresas como a Odebrecht. Foi nessa época que a construtora se posicionou entre as gigantes do setor, construindo barragens, rodovias e usinas de grande porte. Enquanto isso, Norberto seguia à frente da empresa, implementando sua cultura organizacional centrada no pensar como dono, incentivando funcionários a assumirem responsabilidades e tomarem decisões estratégicas. Ele acreditava na descentralização e no treinamento contínuo das equipes, algo bem à frente de seu tempo. Nos anos 1970, a Odebrecht já era reconhecida nacionalmente. E foi nesse momento que ela começou a olhar para fora do Brasil. As primeiras operações internacionais começaram pela América Latina e África, regiões que também estavam em expansão e precisavam de infraestrutura. A fundação da Odebrecht, portanto, é mais do que o nascimento de uma empresa. É o começo de uma filosofia empresarial que moldou gerações de engenheiros e administradores. É a semente de um império que cresceu rápido demais e, como veremos mais adiante, talvez não tenha sido preparado para lidar com o próprio tamanho. No próximo bloco, vamos falar sobre os fundadores e herdeiros que continuaram esse legado. Porque na Odebrecht, a família sempre esteve no centro do poder. A história da Odebrecht não começa apenas com cimento e concreto. Começa com uma linhagem de imigrantes que plantaram, ainda no século XIX, a semente de um império. O protagonista da fundação moderna foi Norberto Odebrecht, mas o DNA da empresa é mais antigo.
vem de seu avô, Emílio Odebrecht, um alemão que chegou ao Brasil em 1856, com ideias de progresso e espírito empreendedor. Emílio, o avô, fundou uma pequena empresa de engenharia em Santa Catarina, que mais tarde se mudaria para o Nordeste. Seu filho, Emílio Odebrecht Filho, também engenheiro, manteve viva a tradição. Mas foi com Norberto, nascido em 1920, que a Odebrecht ganharia corpo, visão e, principalmente, ambição. Formado na Escola Politécnica da Bahia, Norberto teve uma formação rígida, mas inovadora. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, fundou em Salvador a construtora Norberto Odebrecht. Ele enxergava a oportunidade onde outros viam crise. Na época, havia grande demanda por infraestrutura, mas poucas empresas brasileiras com capacidade técnica. Norberto preencheu essa lacuna com ousadia. Seus primeiros contratos foram obras públicas simples, como redes de esgoto, mas com foco absoluto em eficiência e pontualidade. Norberto não fundou sozinho, claro. Ele reuniu uma pequena equipe de engenheiros e operários leais, alguns também da sua família. O primeiro Carlos Odebrecht, por exemplo, foi um dos braços direitos na fase inicial. E ao longo dos anos 1950, outros familiares e executivos de confiança foram incorporados, não como sócios formais, mas como parte de uma cultura organizacional fortemente baseada em confiança mútua e autonomia operacional. Nos anos seguintes, a filosofia pessoal de Norberto se tornou a alma do grupo. Ele defendia uma gestão descentralizada, onde cada unidade de negócio tinha liberdade para decidir e agir, o que ficou conhecido como Tecnologia Empresarial Odebrecht TO. Era uma cultura quase religiosa, onde os líderes empresariais eram formados desde cedo, com treinamentos e valores próprios, como integridade, responsabilidade e foco em resultados. Além de Norberto, quem consolidou o grupo no século XXI foi seu filho, Emílio Odebrecht Neto, que comandou a holding e fortaleceu a Braskem, empresa petroquímica criada pelo grupo em 2002. Emílio era o elo entre a geração fundadora e o novo ciclo que viria com seu filho, Marcelo Odebrecht, que assumiu em 2008. 3 gerações, uma mesma ambição: transformar a Odebrecht em símbolo de excelência e poder. Vale lembrar que, apesar da forte presença familiar, a empresa sempre incentivou a profissionalização da gestão. Muitos presidentes de áreas e braços operacionais não eram da família, mas treinados sob o modelo da TEL. A cultura interna era baseada em meritocracia, metas agressivas e, como se descobriria depois, uma rede de influência político-empresarial muito bem articulada. A história dos fundadores é a história de um grupo que saiu de Salvador e chegou aos 4 cantos do mundo, comandado por uma dinastia que acreditava no poder da engenharia, mas que também aprendeu, da forma mais amarga possível, que o poder, quando mal administrado, pode virar escândalo. A Odebrecht não se tornou uma das maiores construtoras da América Latina apenas por mérito técnico. Nos bastidores, havia uma engrenagem paralela, uma máquina bilionária de corrupção que funcionou por décadas e foi revelada com estrondo na Operação Lava Jato. Se antes a empresa era símbolo de progresso, depois de 2014 virou sinônimo de escândalo. Tudo começou a ruir quando a Polícia Federal deflagrou a Lava Jato, investigando um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Mas ao cavar mais fundo, descobriram que a Odebrecht não era apenas uma fornecedora da estatal, era uma das principais financiadoras do sistema de propinas. E não estamos falando de dinheiro de caixa 2 ou pequenas doações ilegais. A Odebrecht operava com uma estrutura própria para corromper agentes públicos e privados ao redor do mundo. Essa estrutura foi batizada de Setor de Operações Estruturadas, uma espécie de departamento da propina dentro da companhia.
De forma organizada e tecnológica, com softwares, senhas, codinomes e contas em paraísos fiscais, a empresa pagava propinas a políticos, executivos, governadores, presidentes e até partidos inteiros. Era um sistema tão complexo que os investigadores chamaram de corrupção institucionalizada. Segundo o Ministério Público, a Odebrecht movimentou mais de 10 bilhões de reais em propinas. Só no Brasil, foram mais de 400 políticos envolvidos, incluindo nomes de todos os grandes partidos. Mas o esquema não parava nas fronteiras. A empresa também admitiu ter corrompido autoridades em 12 países, como Angola, Venezuela, Argentina, Peru, Panamá, República Dominicana e México. Foi o maior escândalo de suborno internacional da história. O ponto alto da crise foi em 2016, quando Marcelo Odebrecht, neto do fundador e então presidente do grupo, foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele acabou fazendo delação premiada e entregou um dossiê explosivo, com planilhas, e-mails, gravações e até apelidos usados para esconder os nomes reais dos envolvidos. A lista incluía políticos de alto escalão, ministros e até ex-presidentes. Em seguida, outros executivos da empresa também delataram. Ao todo, 77 diretores da Odebrecht assinaram acordos de delação, tornando o caso ainda mais devastador para a reputação do grupo. As provas eram tão contundentes que a empresa decidiu fechar um acordo de leniência com os Estados Unidos, Suíça e Brasil, se comprometendo a pagar mais de 3,5 bilhões de dólares em multas, o maior acordo anticorrupção da história até então. A Lava Jato não só desmontou o império Odebrecht, como abriu a caixa preta das relações perigosas entre empreiteiras e governos. E pior, revelou que por décadas o crescimento da empresa foi sustentado por um modelo de negócio podre que misturava influência política, financiamento de campanhas e contratos superfaturados com dinheiro público. A partir daí, o nome Odebrecht virou sinônimo de vergonha corporativa. Mas será que ela conseguiu se reerguer? No próximo tópico, vamos entender o que sobrou da empresa e como ela tenta reconstruir sua imagem em meio às cinzas. Hoje, a empresa que um dia foi símbolo de poder e influência no Brasil e no mundo atende por outro nome: Novonor. Uma tentativa de recomeço, de apagar o passado, mas que até agora não convenceu totalmente. A marca Odebrecht ficou tão marcada na cultura popular que virou sinônimo de corrupção. Para muitos, mudar o nome não é o suficiente quando o DNA da empresa ainda carrega as cicatrizes do que aconteceu. Em 2024, a Novonor ainda luta para sair completamente do buraco. A empresa conseguiu encerrar sua recuperação judicial após anos de renegociação com credores, mas continua operando de forma bem mais limitada do que antes. Segundo os últimos dados públicos, o grupo fatura cerca de 20 bilhões de reais por ano, uma fração do que já movimentou na época de ouro, e ainda enfrenta problemas de reputação nos bastidores de grandes contratos. Internamente, a Novonor aposta na palavra mágica do século XXI, compliance. Criaram estruturas inteiras voltadas à integridade, com canais de denúncia, auditoria independente, treinamentos anticorrupção e uma política de tolerância zero. Tudo para tentar convencer o mercado e os órgãos públicos de que o monstro da Lava Jato ficou no passado. Só que confiança não se reconquista com discursos, ainda mais quando o rombo no sistema foi tão profundo. A Odebrecht deixou marcas em praticamente todos os continentes onde passou. Diversos países latino-americanos, como Peru, Equador, Panamá e República Dominicana, também investigaram esquemas da empresa em obras públicas. Em muitos desses países, políticos caíram, contratos foram rompidos e bilhões foram desviados. No Brasil, o escândalo causou danos irreparáveis.
A Lava Jato colapsou setores inteiros da engenharia nacional, destruiu a confiança em grandes licitações e causou uma paralisia nos investimentos públicos por anos. E no centro desse furacão estava a Odebrecht, uma empresa que cresceu demais, depressa demais e de maneira torta. A Novonor ainda tenta mostrar que aprendeu com os erros. Em 2023, conquistou alguns contratos importantes com empresas privadas e começou a disputar novos editais públicos. Mas o fantasma do passado paira em cada movimento. A dúvida que fica é: será que o mercado perdoa? E mais importante ainda, o Brasil perdoa? O caso Odebrecht deixa lições importantes. A primeira, nenhuma empresa é grande o suficiente para ser intocável. A segunda, quando o lucro fala mais alto que a ética, a conta chega. Pode demorar, pode vir em parcelas, mas chega. E para você que acompanha o Tubarões de Sucesso, fica a reflexão. Será que dá para construir um império sem se sujar? Ou todo império, no fim das contas, tem sua fundação manchada? A história da Odebrecht é um aviso em neon para quem quiser subir alto demais, sem prestar contas para ninguém. E assim finalizamos mais um episódio do Tubarões de Sucesso. Um canal feito para quem acredita que grandes conquistas começam com grandes histórias. Hoje, vimos como a Odebrecht saiu do anonimato para se tornar um dos maiores conglomerados da América Latina e também um dos mais controversos. Afinal, até que ponto o sucesso justifica os meios? Seria a Odebrecht um exemplo de superação empresarial ou um retrato do que há de mais podre nos bastidores do poder? Se esse conteúdo te inspirou ou te fez refletir, deixa o like, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história. A gente lê tudo e responde sempre que possível. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos tubarões que vamos revelar por aqui. Tubarões de Sucesso. Porque quem aprende com os gigantes vai mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.